Boa noite a todos. Estou aqui novamente para dar continuidade na nossa segunda aula. Hoje vamos tratar acerca da ação penal. Né? A ação penal, na realidade, é o direito de se invocar a tutela jurisdicional do Estado para solucionar as lides, os casos penais. Né? Solucionar os conflitos que existam, os ilícitos jurídicos ou na medida em que é praticado um fato delituoso, e nós utilizamos o processo penal para apurar as responsabilidades, né? E na realidade resolver ou solucionar quando o Estado, por meio da sua função jurisdicional, vai se substituir na vontade das partes para dizer o direito, para dizer quem tem razão, se é a pessoa que está sendo apontada como autor de uma infração penal, ou no caso a suposta vítima, ou no caso o Estado, que está se substituindo aí nessa função. Bem, esse direito de ação, ele tem, digamos, a tutela jurisdicional e ele tem também, pode ser dividido de forma constitucional e processual. No âmbito constitucional, nós podemos dizer que o direito de ação, os fundamentos dele, o tornam de forma genérica, indeterminado, abstrato. Então, ele é um direito que tem a parte de invocar essa tutela, mas esse direito, como se diz, ele não é determinado, individualizado, no sentido estritamente processual é que nós podemos falar disso, porque quando se fala do direito de ação no seu sentido processual, aí sim nós já vamos ter um caso especificado, nós já vamos ter, essa tutela já vai ser direcionada às pessoas que estão tentando solucionar aquele conflito, e aí sim a gente já pode dizer que ele é individualizado, né? E nós temos aí também como fundamento constitucional do direito de ação o princípio da inafastabilidade, relacionado com o Poder Judiciário, de apreciar as lesões ou ameaça a direito que qualquer um tenha sofrido. Bem, esse direito de ação também, a ação penal, ela no âmbito, nós temos a ação penal dividida entre pública e privada, tendo em consideração que a ação penal pública, ela é a regra, tá? Então, toda ação penal, em regra, é pública, incondicionada, como se diz. Na realidade, nós temos o Estado, ele defere ao particular também a iniciativa privada, em alguns casos, que são tutelados pelo Código Penal, né? A ação pública, ela ainda pode se subdividir entre incondicionada e condicionada, que por sua vez pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Então, como é que eu vou saber se uma ação ela é pública incondicionada? Ora, se ela é a regra, nós no Código Penal, ele não vai trazer expressamente dizendo naquela tipificação do crime que aquele crime é de ação pública incondicionada, porque se é a regra, ele vai ficar silente em relação a isso. Mas se a ação depender de uma condição ou de uma representação ou de uma requisição do ministro da Justiça, no caso da representação, nós poderíamos dizer que a representação, ela na realidade é uma autorização que a vítima dá ao representante do Ministério Público, que é o titular da propositura da ação no âmbito público, né? E ele tem essa iniciativa, e no caso ele necessita dessa autorização do particular nos casos de crime de ação pública condicionada à representação. Então, o Código, quando tipifica crimes nessa situação, como no caso do crime de ameaça, que é de ação pública condicionada à representação, ele traz lá expressamente dizendo que nestes casos somente se procede mediante representação do ofendido. Então, ele traz isso por escrito, porque não é a regra, é uma exceção à regra.
a ação continua sendo pública, de iniciativa pública, ou seja, toda ação de iniciativa pública, ela é da iniciativa, da titularidade, então, do Ministério Público, do representante do Ministério Público. E a ação pública condicionada a uma requisição do ministro da Justiça, como o próprio nome está dizendo, nesse tipo de ação, o Ministério Público ele depende de uma requisição do ministro da Justiça, que é um ato político em que o Código fala muito pouco a respeito disso. Ele, na realidade, menciona a requisição do ministro da Justiça no seu artigo 24, assim como ele também fala sobre os tipos de ação penal pública, né? Quer seja condicionada, quer seja incondicionada, e ele faz essa menção à requisição do ministro da Justiça, porque ela só caberia em alguns crimes específicos, no caso de crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de Estado estrangeiro. Então, são bem específicos os casos aí em que o Ministério Público depende desse ato político que está traduzido na requisição do ministro da Justiça. Bem, nós temos também, como exceção, a ação penal de iniciativa privada. Essa ação penal de iniciativa privada é quando o Estado não é o sujeito passivo também daquele tipo de ação ou não tem um interesse direto em apurar determinado crime. Se o particular foi vítima de um determinado crime, de calúnia, crime contra a honra, por exemplo, são crimes de ação penal de iniciativa privada. Então, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, nestes casos, o particular, ele, por um princípio que é conhecido como princípio da oportunidade, ele tem a faculdade de, no caso, propor esse tipo de ação penal de iniciativa privada. Ele não tem uma obrigatoriedade de processar o seu ofensor, ou o seu agressor, ou a pessoa que praticou o crime contra ele. Mas ele tem essa faculdade. Em ele tendo essa necessidade, ou essa vontade, por assim dizer, de propor esse tipo de ação, ele deverá recorrer ao Estado, porque o Estado tutela também o seu direito. Não é porque o Estado não é sujeito passivo desse direito, mas ele coloca a máquina judiciária à disposição do particular para esse fim. Então, a ação penal de iniciativa privada, por sua vez, ela se subdivide em ação penal privada exclusiva, quando ela pode ser proposta pelo ofendido, naquele caso delituoso, naquele fato delituoso, ou pelo seu representante legal. Pode ser personalíssima, quando somente, nesse caso da personalíssima, como o próprio nome diz, ela só pode ser proposta pelo cônjuge enganado, porque só existe um tipo de ação penal privada personalíssima no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal brasileiro, né? Que é, no caso, o artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento a erro essencial, né? E ocultação de impedimento. Então, nesse caso, já tive